o que aconteceu para que o parto ele deixasse de ser esse evento familiar, tradicional, né? As mulheres, elas viam as outras parindo, né? Lembra agora da tese de doutorado de nossa colega aqui, Carol Bentes, que é maravilhosa, inclusive vocês podem ler depois, gente. Ela fala exatamente sobre isso, né? A construção do saber do parto. Então, naquela época, as mulheres viam as outras mulheres parindo, as suas comadres pariam, a vizinha paria, a tia paria. Era natural, as mulheres, elas não duvidavam da sua capacidade de parir, elas sabiam que ia chegar, não sabia como é que ia ser, não sabia o que ia acontecer, porque a gente nunca sabe, né, gente? Nem hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, isso ainda continua sendo um lugar misterioso, o lugar do parto em si, dessa chegada. Mas elas entendiam que ia acontecer. Né? E muitas vezes, hoje, as pessoas têm uma dificuldade com relação a isso, porque houve essa mudança de paradigmas. Então, vamos lá. O que aconteceu para a gente ter essa mudança de paradigmas e o parto deixar de ser um evento de mulheres em casa, uma coisa natural, né, um evento familiar, para se tornar um evento medicalizado, hospitalar, muitas vezes lido como algo que precise dessa intervenção, né, que precise desse médico, né, dessa figura para ajudar a mulher a parir. O que aconteceu? Que houve essa mudança, né? Então, a gente teve, no século XVII e XVIII, o iluminismo, que ele troca esse lugar, né, das crenças e muitas vezes da religiosidade por um lugar de ciência, né, onde as coisas deveriam ser estudadas e métodos deveriam ser criados, né, e corpos passaram a ser vistos como separados, né, e não mais essa questão de integralidade, né. Obviamente, nem tudo antigamente era perfeito, isso também é romantizar. Muitas coisas aconteciam, e o caminho do equilíbrio talvez seja esse caminho que a gente procura hoje, né, um caminho que converse com os dois lados, e aí a gente vai chegar daqui a pouco nisso. Então, século XVII, século XVIII, a gente teve esse evento do iluminismo. E com essa ciência, né, esse tratamento diferenciado para os eventos da vida, esse conhecimento médico-científico passou a reivindicar a exclusividade do manejo e a cura das situações. As coisas precisavam agora ser estudadas. Né? E para que pudesse ter um aprendizado sobre isso, sobre parto, sobre corpos, sobre coisas que acontecem, né, dentro das pessoas, passou-se a ser necessário que esses médicos eles manejassem o trabalho de parto. Né? E aí a figura da parteira ela foi proibida, ela foi rechaçada, né? Ela foi perseguida muitas vezes. Então, para que esse conhecimento ele pudesse ser construído nas mãos desses médicos, né, desses homens, na sua maioria, porque naquela época a mulher nem podia estudar, né, gente? Então, as parteiras elas não poderiam atuar, porque se elas continuassem atuando, como é que eles conseguiriam ter acesso a esses corpos dessas mulheres? Então, começou-se a partir daí que a figura da parteira ela não deveria mais existir, ela deveria ser retirada. Né? E existiram também outras coisas no contexto histórico-cultural que colaboraram para que isso acontecesse. Né? A gente teve também a Revolução Francesa, na época, e aí a força de trabalho e a mão de obra ela passou a ser muito importante. Lembremos que as parteiras, né, as mulheres tradicionais, que tinham ali o seu conhecimento construído a partir de, de histórias, de conhecimentos passados de avó para mãe, para filha, elas tinham também conhecimentos não só sobre partos e eventos femininos em geral, né? Inclusive também a questão dos abortos. Elas tem um artigo que fala sobre isso, né? Inclusive, gente, todos esses artigos que eu estou citando estão lá atrás, nas referências bibliográficas, para vocês poderem ler com calma, com tranquilidade depois, e enriquecer o conhecimento de vocês. Esse estudo de Calil 2021 fala que as parteiras, elas tinham não só o conhecimento sobre a vida, mas também sobre a morte, e sobre esses mistérios. Né?
E antes disso, desse momento da história, não havia interesse por parte do Estado, nem mesmo por parte da Igreja, né, na época da, da Idade Média, por exemplo, sobre o que acontecia na família das pessoas ali daquele redor, né, especialmente das mulheres pobres. Não havia interesse em saber se aquela gravidez estava saudável, se ia nascer a criança, cadê a criança, se nasceu, se não nasceu, cadê a pessoa, se está viva, se não está. Não havia esse interesse. A partir do momento da Revolução Francesa, foi se colocado essa lupa em cima dos corpos das mulheres, né? Porque aquele bebê que era gerado, ele seria uma mão de obra, ele representava uma força de trabalho, né? Ele era um objeto daquele sistema para que ele pudesse fazer esse sistema rodar. Então, a partir daí, houve esse olhar mais atento por parte do Estado e da Igreja para o que essas parceiras estão fazendo, como é essa assistência que elas estão dando, né? A gente precisa tirar da mão delas e colocar na mão das pessoas que a gente está aqui treinando para fazer isso, né? Desses médicos, desses estudiosos sobre o corpo e sobre todos os eventos, né, naturais. E assim, o Estado e a Igreja uniram-se à medicina para o controle das atividades das parteiras e a total substituição pelo conhecimento médico. No século XIX, aconteceu a entrada do fórceps na história. E aí isso também foi utilizado como um instrumento do saber masculino, né? Só os médicos tinham acesso àquele instrumento, as parteiras não tinham acesso àquilo. E a cultura, ela foi se propagando para desacreditar aquelas mulheres, aquelas profissionais, né? Vistas de uma forma muito preconceituosa mesmo, né? E colocadas como pessoas ignorantes, mulheres que não tinham ali estudo. E o parto em si, ele começou a ser desacreditado também como um processo natural, né? Até porque quando se inseriu essa figura do médico, e aí, gente, se a gente também voltar na história, lembrar que os médicos, né, essa profissão da medicina, ela não era como ela é hoje, vista como ela é hoje, né? Hoje a gente tem uma outra visão de quando a profissão começou de fato, né? As pessoas que realizavam intervenções cirúrgicas, por exemplo, antigamente eram cirurgiões barbeiros, eram pessoas que faziam estavam ali em movimento em algumas vilas, em algumas aldeias. Vocês podem até assistir um filme muito interessante sobre isso, que é O Médico. É um filme bem interessante que conta um pouco sobre como era essa pessoa que dava essa assistência, né? Mas sempre em homem. Então, essa figura do médico, aos poucos, ela foi ganhando esse outro olhar, né, esse outro status que ela tem hoje. Mas antigamente não era bem assim. Quando se inseriu a figura do médico no cenário de parto, muitas coisas também começaram a acontecer, né? Inclusive o discurso dos riscos para essas mulheres, né? Quando se começa a colocar mulheres em posição de lipotomia, por exemplo, né? A fazer episiotomias, a usar fórceps alto para puxar esse bebê, obviamente começam a acontecer muitos casos de infecção, né? Existia algo chamado febre puerperal, começou a dar muito ruim, a ter muitos casos também de morte, de infecções, de desfechos muito negativos. E aí se trouxe também esse lugar do medo, né? Puxa, então parir é uma coisa muito perigosa. Temos um alto índice de mortalidade, tanto de mães como de bebês. Então, é realmente uma coisa perigosa. Eu preciso da ajuda de alguém, eu preciso de uma intervenção de alguém para me ajudar, porque mudou-se esse paradigma, esse pensamento do que é natural. Não era mais natural parir, precisava-se dessa intervenção, né? Era um evento arriscado, era perigoso, então precisava da intervenção. E aí foi surgindo também muitas outras coisas para vender essa ideia, né? Por exemplo, essa imagem que eu coloquei, ela é de 1910, de um procedimento que era chamado sono crepuscular, que foi muito popular nos Estados Unidos e na Europa nessa época.
que era a ideia de um parto sem dor. Né? Alguma coincidência, né, com o que a gente vive hoje, o parto sem dor. Essa era a ideia que era vendida por essa intervenção, e como é que ela funcionava. Né? Isso era para as famílias ricas, parir sem dor. A mulher ia, ficava nesse local, né? Vocês podem ver aí que tem tipo uma caixa, né? Uma maca, uma caixa que poderia ser fechada, onde essa mulher ficava dentro, e aí ela ia internar nesse lugar. Ela recebia muitos opioides, ela ficava realmente desacordada, ela precisava ser amarrada, como vocês estão vendo aí nessa figura acima. Ela ficava amarrada, tinha os braços amarrados, porque esses opioides, eles faziam ela, muitas vezes, ter espasmos, né, musculares, e poderia se machucar. E aí, ela, quando ela acordava, o bebê já tinha nascido, ela não sabia o que tinha acontecido, mas não tinha dor, tecnicamente. A mulher, muitas vezes, estava muito machucada, fisicamente, mas ela não tinha lembrança do que tinha acontecido, porque ela não estava lúcida. Então, vendeu-se essa ideia do parto sem dor. Foram os primeiros experimentos com a questão da anestesia. Se alguém quiser falar, viu, gente? Inclusive vocês, Carol, Semira, se quiserem também interromper e contribuir também com alguma observação, fiquem muito à vontade. Não é tão surreal isso, né? Assim, quando eu ouvi essa história a primeira vez, parece assim que é uma história inventada, né? Se não fossem as fotos, você duvida da veracidade disso, né? É verdade. E depois a E mulher ficava cheia de hematomas, né? E por isso ela ficava escondidinha nessa caixa também, que é para ninguém ter, para ver o destroço que tinha sido feito, né? e era vendido como essa ideia do parto sem dor, e a pessoa ficava ali, a família ficava feliz, satisfeita, porque acordava, a criança já tinha nascido, né? Maravilha. Só que não, né, gente? O quanto isso era absurdo, de fato, né? Quando a gente olha com esse olhar que a gente tem hoje para tudo isso. Mas isso era vendido para famílias ricas, né? Olha, a sua filha, a sua esposa pode parir sem dor. Que maravilha da medicina trazendo isso acessível, né? Para as famílias que podem pagar. Então, é importante também a gente ter sempre esse olhar crítico, né, para as coisas que vão chegando. Muitas coisas hoje também vêm chegando na nossa era, na nossa época. Então, sempre ter esse olhar de é bom para quem, realmente, né? Lembrar sempre desses personagens que eu falei, né? Quem é que está parindo? Quem é que está nascendo? Como é essa construção dessa chegada, desse vínculo, desse lugar, e aí colocar aí a nosso olhar crítico sobre esses relatos, né? E aí, gente, no meio de todo esse caos que acabava acontecendo, né, tem também histórias aí de pessoas visionárias, como Samuel Wells, que fala sobre a febre puerperal, que matava muitas mulheres naquela época, e não se sabia o que era, mas a mulher começava uma febre depois de parir, morria, e todo mundo morria, e muitas pessoas morrendo, né? E aí eu acabei não botando, né, mas eu lembrei de falar dele aqui agora, que foi a pessoa que entendeu que se precisava ter noções de higiene básica antes de se entrar no local onde aquelas mulheres estavam parindo. Né? Ele instituiu protocolos de lavar a mão, de nesse hospital em particular, né? Os médicos eles iam na parte do necrotério, depois iam ver as mulheres e não se lavavam mãos, e as bactérias iam aí infectando, né, tudo. Então, ele estabeleceu protocolos com relação a isso, né, e teve também resultados incríveis, mas foi um cara perseguido, por ser um cara diferente e visionário, né, muitas vezes isso acontece também. Também na França, o rei, Luís XV, ele observou que tinha muita muita mortalidade, e o país dele não podia perder tantos bebês, que aqueles bebês eram importantes para manter o país funcionando, né? No caso de uma guerra, a própria mão de obra, então não podia ter tantos ossos. Era importante uma intervenção. Né? Com esse olhar, ele trouxe essa figura de uma parteira, que era conhecida como Madame du Coudray, para trabalhar ali, para entender o que se podia fazer para reduzir essa mortalidade materna e a mortalidade dos bebês, especialmente, né?
que a mulher naquela época ela era vista de fato como uma máquina de gerar essa mão de obra para o sistema. Então não poderia perder essa mão de obra para o sistema, esses bebês que iriam nascer. E o que fazer? Né? Então essa parteira, ela teve um trabalho também visionário, vocês podem ver aí na figura, ela foi a pessoa que inventou esse manequim para poder treinar outras parteiras. Ela criou esse material didático para ensinar parteiras na França inteira. Ela foi designada, né, para fazer esse trabalho a serviço do rei, treinar outras mulheres, e estima-se que ela tenha treinado cerca de 10 mil mulheres em toda a França, para manejar partos de forma mais saudável, né, para que esses bebês eles não morressem, para que essas mães não morressem. Foi um trabalho realmente visionário. Inclusive, esse manequim que ela criou também chegou aqui no Brasil, no início do século XIX, e houve também aqui no Brasil uma formações para que as parteiras pudessem começar a atuar. Obviamente, havia muitas parteiras tradicionais, né, no nosso país, até porque existe muita miscigenação no país, né? Existiam as mulheres indígenas, existiam as mulheres escravizadas, existia todo esse cenário aqui no Brasil, mas essas mulheres não eram vistas como mulheres dignas, né, de aprender partos. Então, no século XIX, começou a haver formação, né, dessa ideia do ensino científico, né, que haveria de ter esse lugar da ciência, da pesquisa, que para eles era muito importante, né, continua sendo óbvio, mas com esse olhar que eles tinham naquela época, começaram a formar também parteiras para atuar na cidade do Rio de Janeiro. Madame Durocher se formou no curso de parteira da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né, ela foi a primeira mulher a integrar a Academia Nacional de Medicina. Porém, logo depois, se iniciou a regulamentação das profissões e o Estado interveio no partejar. E esse não era mais um lugar das parteiras, era de fato um lugar dos médicos. Foi uma disputa entre profissionais, uma disputa de Estado, e aí o Estado entrou na briga por esse mercado, para legislar esse mercado de quem poderia auxiliar as mulheres a parir, e acabou dando ganho de causa aos homens parteiros e à medicina da época, né? Por ser, na época, uma categoria de maioria masculina, articulada com a política e com o poder, segundo Brenes. Então, nós temos que ter também esse olhar de como as coisas foram construídas, né? Diante do sistema que a gente vive, da visão que se tem sobre corpos femininos. Aí também, nessa outra foto embaixo, é uma clínica obstétrica da Faculdade de Medicina da Bahia, em 1903, a gente vê uma mulher negra deitada, a gente vê muitos homens ao redor fazendo essa assistência a essa mulher, né? E no Brasil, esse começo da, da medicina em si, da própria assistência, ele foi um pouco diferenciado, né? Porque os hospitais no Brasil, eles eram lugares de pessoas pobres, de pessoas escravizadas, né, ex-escravizadas, libertadas, né, mas pessoas que não tinham acesso a um serviço de melhor qualidade. Era basicamente um lugar para se aprender nos corpos das mulheres. Era isso. As famílias que tinham mais condições, até por conta também da religiosidade, né, católica das famílias, elas ainda continuavam utilizando os serviços das parteiras domiciliares, até também por questões de pudor, né, de não ser atendida por médicos homens. Então, a figura da parteira, ela precisou, no Brasil, também ser combatida, porque muitas famílias, especialmente as famílias que tinham posses, elas ainda preferiam ser assistidas por uma mulher, uma parteira, do que ir para esses locais, né, onde tinha essa assistência mais intervencionista e majoritariamente feita por homens. E a obstetrícia moderna, gente, como foi que ela foi construída? Como foi que veio esse conhecimento, né?
da onde foi que veio essas ideias de que a mulher deveria parir deitada, com as pernas para cima, esses instrumentos que hoje ainda se utilizam, né, como fórceps, como o espéculo, da onde foi que surgiu isso? Como foi que isso foi construído? Com experimentos em pessoas, né? Aqui a gente tem à esquerda da tela, experimentos que foram realizados nos Estados Unidos com mulheres escravizadas. Né? Essa pessoa que conduziu toda essa aberração, né? Porque essas mulheres elas eram tratadas como animais. Elas, inclusive, não recebiam anestesia, porque eles entendiam que, como mulheres negras escravizadas, elas não sentiam dor. Então, eles poderiam fazer experimentos, eles poderiam cortar, eles poderiam usar esses corpos para aprender o que eles achavam necessário, sem nem mesmo dar opções de anestésicos. Era um caos. Né? Realmente é uma história que a gente precisa entender e a gente precisa colocar o nosso olhar em cima disso, né? E tratar com muita consciência toda essa história e como ela foi sendo construída, né? As três principais mulheres que participaram desses experimentos de horror conduzidos por Sims foram a Nasha, Betsy e Lucy. Essas mulheres, elas são, dentro da ginecologia natural, existe um movimento de trazer esses nomes de volta, né? De olhar novamente para essas histórias, para esses corpos, de reverenciá-las, de honrar. E no Brooklyn tinha uma estátua em homenagem a esse homem, né? Como o pai da obstetrícia moderna. Ele, através desses experimentos, criou muitas coisas, inclusive o espéculo, né? Tem o espéculo de Sims, que é utilizado, e algumas outras posições, né? Tem a posição de Sims, eles colocam o nome deles, né? Nas coisas, inclusive nas partes do nosso próprio corpo, eles botam os nomes deles, né? As trompas de Falópio, quem foi Falópio, né, gente? Então, existe esse movimento da gente olhar para essa história e entender, de fato, o que aconteceu. Né? Quem deve ser honrado e quem deve ser visto com esse olhar de muita crítica. Né? Aqui do outro lado, fala um pouco sobre a cesariana. É uma foto de uma cesariana, como foi que a cesariana foi descoberta, né? Digamos assim, existe. Então, existem alguns relatos de povos já ancestrais que já utilizavam, né, nas suas comunidades, alguns procedimentos, mas oficialmente a primeira cesariana, ela foi realizada por um castrador de porcos na sua esposa, quando ela passou muitos dias em trabalho de parto e a criança não nascia, e ele era uma pessoa que já tinha costume de lidar com os animais, né? Então, ele realizou esse corte na esposa e conseguiu retirar o bebê vivo e conseguiu fazer a sutura na mulher e ela não morreu, né? Inclusive, conta-se que ela teve outros filhos posteriormente. E também em 1337, na própria rainha Beatriz de Bourbon, ela desmaiou e aí todo mundo se imaginava que ela tinha morrido, né? Então, vamos tirar o menino, né? Pelo menos a criança vai sobreviver. E aí fizeram esse procedimento e foi também, né, os primeiros relatos de uma cesariana com a mulher e o bebê vivo, porque antes a mulher tinha morrido. Então, vamos fazer alguma coisa para salvar a criança, né? Com o passar do tempo, foi que começou a surgir esses relatos de cesarianas com a mulher viva. E esse aí que eu trago para vocês é um deles.